Eu quero agradecer a Ana Seregatti, nutricionista. Seja bem-vinda, Ana. Obrigada, Tati. Prazer tê-la aqui conosco, Obrigada, viu? prazer é meu. A gente vai falar sobre um assunto muito interessante e curioso. Alimentos emocionais. Para mim, uma novidade. É? Qual é essa relação? Como é que a gente poderia definir? Então, daqui a pouquinho a gente vai chegar perto de uma mesa cheia de coisa, né? Você não come aquilo para matar fome. Você come aquilo por outra razão. Então, na verdade, Um eu conheço Você conhece, mas o não sabia que chamava assunto da nossa isso. entrevista, só não tinha associado a esse nome. É. E provavelmente muita gente em casa também. É. Então, assim, um alimento que não é emocional, um alimento que vai te nutrir, você tem fome por ele. Se você come um tanto, você se sacia. Um alimento emocional é aquele que você vai comer num impulso. Você come, come, come e continua comendo, é na compulsão, é sem pensar. Em geral, não tem valor nutricional. Por exemplo, a pipoca. A pipoca. A pipoca você começa a comer, você não para de comer, né? Ainda bem que de tudo que você vai mostrar ali, salvou alguma coisinha que dá até pra gente usar, assim, mas não naquela quantidade, né? Com moderação. Ali a nossa caprichou na quantidade, mas tem pessoas que comem Até mais. um pote desse ou até mais de pipoca. Até mais. E se você bobear, você come, eu como também, tranquilo. Conversando, vendo ali, né, assistindo um cinema. Então, isso é um alimento emocional. Eu não estou usando a pipoca, neste caso que nós estamos falando, para me nutrir. Não estou lá pensando quanto de carboidrato tem a pipoca, quanto de fibra tem a pipoca. Simplesmente eu estou percebendo a sensação sensorial na minha boca e às vezes nem estou percebendo. Essa é a grande questão do alimento emocional. É mais automático. É automático. Você fala assim, estou com vontade de comer um chocolate, aquela vontade do chocolate. Você pega, sei lá, uma caixinha de bis. Quando você olha para o lado, cadê o bis de dentro da caixinha? Você nem Foi a percebeu. caixa inteira. Exatamente, você nem percebeu que a caixinha foi embora. Nós temos também, inclusive, o chocolate aqui na nossa mesa. Gente, carinhosamente, a Ana Seregatti, junto com a nossa produção, eles montaram ali uma mesa. A gente vai aproveitar e mostrar todos os alimentos que são aí denominados, né, como alimentos emocionais. São aqueles alimentos que às vezes a gente acaba consumindo em excesso, mais por ansiedade do que por fome mesmo. Então, Não, por fome nunca, né, Tati? Por fome nunca, né? A gente vai beliscando aqueles pedacinhos de queijo frios, quando reúne com os amigos. Os doces também, né? Como eles têm essa capacidade de viciar, né? A gente fica mesmo dependente. E às Bebida vezes, alcoólica também. E às vezes, Tati, você está comendo um alimento desse para preencher algo que não é a fome. É para preencher um vazio, às vezes, emocional. Para preencher uma tristeza, uma raiva, para preencher qualquer coisa, um vazio. Algo que você precisa emocionalmente trabalhar, precisa olhar, mas que o alimento acaba ocupando lugar. Por isso que, em geral, é alimento assim, que tem ou muito açúcar ou muita gordura, que são dois elementos que dão sabor, que conferem o sabor no alimento mesmo, e que, via de regra, acaba fazendo a gente crescer para os lados. Essa semana nós falamos propositalmente, inclusive, né, com uma psicóloga e um médico, um cirurgião bariátrico, sobre essa relação das pessoas com o alimento. Você assistiu, Ana? Eu vi. Sobre essa relação das pessoas com os alimentos, né, a questão, às vezes, da falta de alguma coisa. Então, aquelas pessoas mais deprimidas ou extremamente ansiosas, agitadas, acabam descontando essa ansiedade ou a falta de alguma coisa, né, no alimento. E, na verdade, você vem hoje também complementando essa nossa entrevista com o olhar de uma nutricionista. De fato, nós temos aqui alimentos que muitas pessoas consomem, faz parte da alimentação, inclusive de crianças. A gente alertou essa semana sobre o número, né, de crianças que estão acima do peso, crianças já com problemas que antigamente era só problemas de adultos, né, a questão do colesterol alto, triglicérides, pressão alta, diabetes, enfim. E aqui a gente tem na ponta da mesa, por exemplo, aquele famoso salgadinho, né, muitas mães até denominam aí como o salgadinho de isopor, né, que é pobre em nutrientes. E é viciante. E ele é extremamente um alimento emocional, porque você vai comendo, você não para, mas aquilo de alguma maneira te conforta. É isso mesmo. Ele te conforta porque ele preenche o lugar de algo que você deveria estar preenchendo com outra questão, em outra área. Você falou, né, que tem gente que desconta na comida, tem gente que desconta na atividade física, no cigarro, no álcool,
desconta em outras coisas que não tem a ver diretamente com aquela emoção que ela está sentindo. Está sentindo tristeza, está sentindo raiva, está sentindo frustração. Muita gente, especialmente quem tem dificuldades com o peso, acaba usando o alimento como uma fonte de prazer. Eu brinco, eu falo, vai beijar a boca do marido, da esposa, vai caminhar, vai fazer alguma coisa prazerosa, né? Então, uma atividade, né, que lhe agrade. Alguma coisa que dê prazer. Um artesanato, uma dança, qualquer coisa que dê prazer. Muito interessante também essa relação que a gente percebe, por exemplo, durante esses ataques, né? Essas crises que às vezes a gente tem de ansiedade e ataca, por exemplo, um balde cheio de pipoca, um saco enorme cheio de salgadinho, né, uma barra inteira, uma caixa inteira de chocolate. No primeiro momento, aquela sensação de alívio. Depois de culpa. Meia hora depois, um desespero, meu Deus do céu, por que eu fiz isso? É interessante, sem contar, né? às vezes, no próprio mal-estar físico. Tem muita gente que fala, eu comi, assim, belisquei queijo até, e aí fiquei com azia, com dor de barriga, com dor de cabeça. Então vem o desconforto físico pós a ingestão de um alimento desse e o desconforto emocional. Então você já tem um desconforto emocional, tenta compensar com o alimento e aí agrava, né? Tem culpa por duas coisas, né? Tem tristeza por duas razões diferentes. E aí qual seria a situação, Ana? Por exemplo, porque eu sou muito assim, eu vou dar para você assim... para você a minha relação com os alimentos, e eu admito, eu já assumi isso há algum tempo atrás, se eu tenho em casa, eu como. Isso, essa é a solução, eu admiti isso, eu assumi isso, às vezes até as pessoas brincam nas redes sociais, nossa, está tão disciplinada a fazer atividade física, que bacana, se alimenta direitinho, mas eu tenho muita percepção disso, se eu comprar e ter em casa, eu como. Eu preciso ver o fim daquilo. Então, eu encontrei uma solução muito simples, eu não tenho em casa, eu não compro. Porque se eu não compro, eu não tenho em casa. Se eu não tenho em casa, eu não vejo. Se eu não vejo, eu não sofro. Agora, se eu ver, eu não consigo simplesmente passar por aquilo e resistir. Uhum. Mas acho que isso já é um ponto importantíssimo, a gente reconhecer essa nossa falha. Importantíssimo, e essa sua estratégia é a estratégia que eu oriento no consultório, né? Não durma com o inimigo, não tenha o capeta dentro de casa. Porque ou qualquer... se tem, a gente come, não come. Eu não consigo me controlar, gente. Qualquer pessoa come. Então, assim, esse é o tipo de alimento que você não vai comer no café da manhã, você não vai almoçar. Você vai, em geral, atacar, devorar em momentos onde você está mais fragilizada. E no dia a dia a gente está trabalhando, a gente está fazendo um monte de coisa, a gente não presta muita atenção nesses vazios emocionais, né? Chega à noite em casa, está mais relaxado, entra em contato com determinadas emoções, tem o treco dentro de casa, vai comer, vai passar mal, vai se arrepender. Porque é emocional. E o emocional também está ligado com o hormonal, né? Sim. Principalmente em algumas fases da vida da mulher. Sim, não tem o hormônio serotonina lá, que é o hormônio do bem-estar. Então, o açúcar, de alguma forma, ele está ligado nessa cadeia de produção de serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Só que a gente pode usar outros alimentos que têm o tal do açúcar, que no final das contas é a glicose, para produzir esse hormônio. Por exemplo? Precisa belisca uma tâmara, belisca fruta seca. Uma ameixa, um damasco? Isso, ameixa, damasco, tâmara. Frutas cozidas, você pegar uma banana, passar na frigideira a banana e jogar, polvilhar com cacau e canela. Então, aquele abacatinho que você caiu assim, 2 colheradas assim, você pensa? Aquela mousse estava maravilhosa. Você pensa que eu não vi lá atrás? Aquela pode, né, Ana? Aquela pode. Abacate, que é uma gordura super boa, o cacau. O cacau, que é uma gordura antioxidante, dá. Agora, se você estiver acima do peso, muito cuidado, inclusive com esse tipo de coisa. Porque o abacate, ele é predominantemente gordura. E ali como é o nome da A terrine? A Nutri, a minha colega que eu esqueci o nome dela. A Nayara. A Nayara colocou óleo de coco também. Então tem 2 ingredientes ali. São 2 gorduras. Que tem um valor calórico alto. Então não dá para comer aquele mousse de abacate. Se você está assim, tentando manter o seu peso, e aquilo é um adicional, é um ataque, ele vai ser, em termos de ganho de peso, só estou falando disso, não estou falando da qualidade do alimento, estou falando de ganho de peso. Vai ser tão ruim quanto atacar um Cheetos, um salgadinho. Agora, entre um salgadinho e uma mousse de abacate, 39 mil vezes a mousse de abacate, certo? Perfeito. Inclusive, a gente usa, assim, esse tipo de sobremesa, de docinho, para quem quer ganhar peso, como uma ajudinha na hora de comer algo mais calórico. Tanto que o abacate é interessante,
outros colegas já comentaram, para quem faz atividade física, vale muito a pena consumir, porque na atividade física a gente vai, né, ter aquela energia e vai queimar também essa gordura, é uma fonte boa de gordura, melhor do que outras fontes, mas quem está nesse processo de perda de peso, aí é bacana evitar de uma maneira geral as gorduras, né? Principalmente as na ruins. verdade, Tati, não é que a gente tem que evitar carboidrato. Eu não sou da linha carbofóbica. Cortar tudo, né? Não sou, não evito, assim, você tem que evitar os excessos. Carboidratos a gente pega de frutas, de cereais, de feijões. Então, existem carboidratos bons e carboidratos que não são bons. Carboidrato não é problema. O problema é o tipo do carboidrato que você come. Você acaba de me dar uma ideia, Ana. Hoje o nosso tempo acabou, mas eu quero muito que você volte para a gente poder falar de substituições. E essas diferenças. Por exemplo, o carboidrato bom e o carboidrato ruim. Sim. Né? E tantas outras, às vezes, pegadinhas que nós temos na nossa alimentação, que às vezes a gente acha que está fazendo uma coisa certa e sem querer faz uma coisa errada. E aí você vai tirar o carboidrato da história, que é a fonte primária de energia do cérebro. Você volta? Eu vou. Convite aceito? Aceitíssimo. Combinadíssimo. A gente está divulgando os contatos hoje da Ana, mas ela volta, tá bom? No final do mês, para a gente poder falar então sobre essas substituições. Trocas inteligentes, pensando na redução de peso e também da manutenção. Porque não adianta a gente perder peso e depois é difícil a gente se manter no peso. E aí, usando os alimentos corretos, fazendo as substituições corretas, a gente vai ter aí um resultado satisfatório por bastante tempo. Tá bom. Até breve, então. Tá bom. Obrigada, Combinado. viu, Eu que Ana? agradeço.